Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Geisiane e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o sistema sensorial. É um sistema que está estritamente relacionado ao sistema nervoso abordado pelo professor Haldane. Isso se deve ao fato de que as respostas provenientes dos estímulos são interpretadas pelo sistema nervoso. Então, esse sistema sensorial, ele é composto por um conjunto de órgãos. E esses órgãos, eles apresentam várias células especializadas, e essas células, elas têm a função de captar os estímulos tanto do meio externo quanto do meio interno. Exemplos de estímulos temos a luz, o som, a pressão. E aqui a gente tem algumas definições de células sensoriais. Não se assustem com esses nomes, mas é mais para vocês entenderem que existem esses principais tipos diferentes, onde eles ocorrem e como eles atuam. Por exemplo, para captar os estímulos do meio, a gente tem os esteroreceptores. E estes tipos de receptores, eles podem ser divididos principalmente em quimiorreceptores, que são receptores abundantemente encontrados tanto no paladar quanto no olfato, que vão responder a estímulos químicos. Os mecanorreceptores, que são amplamente encontrados por toda a pele e no ouvido, que vão responder a estímulos de pressão. Os fotorreceptores vão responder a estímulos de luz e são encontrados nos olhos. Já para captar estímulos internos, temos, por exemplo, os próprios receptores. Esses próprios receptores, eles são encontrados lá nos músculos, nos tendões, nas articulações e nos órgãos internos. E eles nos dão uma noção, dá ao nosso corpo, né, uma noção de posição, por exemplo, posição do braço, posição da perna, posição da cabeça em relação ao corpo. Já os interoreceptores, eles são encontrados nas vísceras e nos vasos sanguíneos. Eles têm a função de perceber condições do meio interno, ou seja, variações de pressão osmótica, de pH, de composição sanguínea e outros. E também é eles que nos dá a sensação de sede, de fome, de frio, de náusea e outros. Em relação ao olfato e paladar, eles estão bem relacionados, até porque o fato de sentir o sabor, ele não vem só da sensação do paladar, e sim de um conjunto entre o paladar, o olfato e também a sensação tátil. Sensação tátil essa que vai identificar as características de consistências dos alimentos. As células do paladar, que são lá os quimiorreceptores, eles ficam bem agrupadozinhos lá nas papilas gustatórias. Que papilas são essas, professora? São aquelas protuberâncias que a gente tem na língua, e elas são riquíssimas em quimiorreceptores e em terminações nervosas, como está indicado nessa última bolinha que tem a imagem, tem até indicando as terminações nervosas e as células gustativas. Aqui eu coloquei uma imagem que identifica as principais regiões de determinados quimiorreceptores que identificam cada tipo de sabor. Essa definição é a mais usada, mas eu já vi definições que afirmam que não é tão definido assim, que qualquer parte da língua a gente pode sentir qualquer um desses sabores, mas usualmente a gente trabalha com essa definição. Pode ser que entre em desuso futuramente, não sabemos, vamos depender dos estudos mais aprofundados. Afinal, como sentimos os gostos? Como eu falei, tem a união, né, de paladar e olfato, e todo o processo para sentir, para ter a sensação do gosto, ele começa na mastigação. Quando ingerimos os alimentos, aí mastigamos, quando a gente mastiga, há uma liberação de substâncias, desses compostos alimentares, e essas substâncias, elas vão lá interagir com as células quimiorreceptoras. Elas chegam lá, encostam na membrana dessas células e há uma interação proteica. E nessa interação proteica, essas células elas começam a emitir impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos vão ser encaminhados lá pelas células nervosas
até as regiões específicas do cérebro. Lá no cérebro é que vai haver a interpretação e vai nos dar a sensação do sabor de determinado alimento. Já o olfato, ele vem proveniente da estimulação do epitélio olfatório, localizado lá nas cavidades nasais que a gente abordou em sistema respiratório. Lá nas cavidades nasais, ela é rica em quimiorreceptores, que vão captar essas partículas de odor do ar, e ela também é rica em cílios e muco. Esses cílios e esse muco, eles ajudam a proteger o nosso organismo, tanto de impurezas quanto de micro-organismos. Quando a gente inspira, as partículas de odor elas vão interagir com essas células olfativas que está denominada aqui na imagem, essas amarelinhas. Essas amarelinhas, por interação também, elas vão emitir impulsos nervosos pelas células nervosas. E esses impulsos vão ser integrados lá no córtex olfatório, que se localiza no lobo frontal. A audição e o equilíbrio, essas estruturas estão bem unidas. Por quê? Começando pela estrutura da orelha, a nossa orelha ela é dividida em 3 partes, a externa, a média e a interna. Na externa, que é esse canalzinho, que é onde a gente, esse mais externozinho aqui que a gente enfia o dedo, enfia o cotonete, ela é revestida por pelos, por cera, que é tudo para proteger, e funciona como uma concha acústica, ou seja, ela direciona todas as ondas sonoras, lá as vibrações, lá para a membrana timpânica. E nessa membrana que já está lá na orelha média, que essa orelha média já começa lá dentro do osso temporal, que é um canal estreitinho e cheio de ar, essa membrana timpânica vai vibrar também os ossos do martelo, da bigorna e do estribo, que são ossos bem pequenininhos. E lá na orelha média, a gente também tem a tuba auditiva. Essa tuba auditiva ela vai comunicar essa região com a garganta. Mas por que, professora, ela tem que fazer essa comunicação? Para que haja uma estabilização da pressão desse ouvido. Já na orelha interna, ela é bem cravada no osso temporal, lá dentro mesmo. E a gente também chama ela de aparelho vestibular. Isso porque ela é riquíssima em mecanorreceptores e ela é composta pela cóclea, que é um órgão bem responsável pela audição, cheio de fonorreceptores, e também pelo sáculo, utrículo e canais semicirculares, que já vai participar do equilíbrio. Ou seja, as ondas sonoras elas entram no canal, nesse canal mais externo, vibra a membrana timpânica vibra os 3 ossinhos. Esses ossinhos vibram deixa eu lembrar a janela oval, que é um caminhozinho entre o osso e a cóclea, que vai vibrar essa cóclea. Essa cóclea ela é rica em líquido, e esse líquido, quando é agitado, ele estimula a membrana das células, que vai emitir impulsos nervosos que nosso cérebro vai interpretar com os sinais auditivos. Já o equilíbrio, ele tem como estruturas participantes o sáculo e o utrículo e os canais semicirculares, e essas 3 estruturas elas são ricas em líquido, e dentro das paredes dessas estruturas são cheias de células ciliadas. Essas células elas são estimuladas a partir da movimentação desse líquido, ou seja, quando a gente se movimenta, esse líquido se movimenta, estimula essas células, e essas células elas emitem impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos vão ser transmitidos lá para o encéfalo. Já a visão, ela é composta pela estimulação dos bulbos dos olhos, ou seja, também a gente pode chamar só de olho. E esses nossos olhos são 2 bolsas membranosas cheias de líquido, e elas são encaixadas lá na órbita ocular, que é a cavidadezinha aqui da face. Esses olhos eles são riquíssimos em fotorreceptores que vão captar a luz, captar o estímulo luminoso, promover uma imagem e enviar impulsos nervosos. E os nossos olhos eles podem se movimentar devido a um grupo de músculos, mas só que esses músculos, esse movimento é bem limitado por causa do nervo óptico. Nervo esse que sai dentro do olho,
vai por trás do olho até o encéfalo e é ele que encaminha todos esses impulsos. A estrutura ocular, ela se resume em membrana conjuntiva, que é a membrana que reveste lá o olho, pela esclera, que é uma membrana mais rígida, e ela dá essa forma esférica do olho e também serve de ligação para esses músculos do movimento que eu falei. Na parte sobre essa esclera, a gente tem a córnea, que é uma estrutura transparente à luz, que vai ajudar também na penetração da luz. E abaixo dessa córnea, a gente tem o mucoso, que é uma região com líquido também transparente para ajudar na questão do foco. Já o corióide é uma película bem pigmentada, rica em vasos sanguíneos, que ela vai nutrir e oxigenar as células do olho. Esse corióide ele vai formar a íris, que é esse disco colorido que dá a cor aos nossos olhos, e no meio dessa íris a gente tem um orifíciozinho, um buraquinho, que a gente chama de pupila, que é por onde a luz penetra. Agora, se a gente entra num ambiente mais escurinho, essa íris ela tende a se expandir mais, ou seja, dilata a pupila, e quando a gente está num ambiente mais claro, ela volta ao seu tamanho normal porque não necessita de tanta abertura. Essa abertura e esse fechamento é controlado pelo sistema nervoso autônomo. A gente tem a lente, também chamada de cristalino, muitos livros chamam só de cristalino, e essa lente ela vai proporcionar uma maior nitidez e um maior foco à imagem luminosa que vai ser formada lá na córnea. Em seguida, a gente tem a retina, que é uma camada também resistente que reveste internamente a câmara ocular. E é nessa retina que a gente tem uma alta concentração de fotorreceptores. Esses fotorreceptores eles podem ser divididos em bastonetes, que são aquelas células bem sensíveis à luz, porém não conseguem distinguir as cores. E também a gente tem os cones, que são menos sensíveis à luz, mas elas conseguem possibilitar uma visão de cor. Ou seja, se a gente está num lugar que não tem tanta iluminação assim, a gente consegue até ver a silhueta dos objetos, mas a gente não consegue ver a cor. Mas quando esse ambiente já passa a ser um pouco mais iluminado, a gente já consegue distinguir as cores. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma doença genética chamada daltonismo, e algumas pessoas têm uma deficiência nesses cones, ou seja, na visualização das cores. As pessoas, tem gente que é raro, mas tem gente que só vê preto e branco, tem gente que vê menos de uma cor, ou menos de mais de uma cor, e não tem cura, mas as pessoas vão se adaptando à medida dos tons que essas pessoas conseguem ver. Eu até coloquei uma imagem aqui, que fala como se dá bem resumidinho o processo de ver a imagem. Ou seja, a gente tem um objeto, esse objeto é iluminado, a iluminação, ou seja, as ondas de luz que nosso olho é capaz de captar, ela passa lá pela córnea, passa pelo cristalino, há um cruzamento, porque a gente tem uma diferencinha na hora dos hemisférios, tanto direito e esquerdo do cérebro, receber esse estímulo. Lá na retina, ou seja, quando essa luz chegar lá na retina, ela vai ser identificada por esses bastonetes que vai estimulá-los e vai proporcionar uma imagem que vai ser, esse estímulo vai ser enviado pelo nervo óptico até o nosso cérebro. Já por fim, temos o tato, que é um estímulo proveniente dos mecanorreceptores. São amplamente distribuídos pela pele, ou seja, todos os cantos da pele tem, mas em altas concentrações a gente vê em pontos bem mais sensíveis, por exemplo, lábios, a palma da mão, a ponta dos dedos e entre outros. Esses mecanorreceptores, eles são capazes de identificar variações de pressões, desde toques bem levinhos até, por exemplo, um aperto, uma pancada, uma coisa bem mais forte e intensa. Além dos mecanorreceptores, na nossa pele, temos outras células sensoriais que elas são capazes de detectar tanto a dor quanto a variação de temperatura. Alguns estudos falam que a detecção da dor é proveniente lá dos quimiorreceptores. Quando essa célula é lesada, ela libera algumas substâncias que indicam, que interagem com outras e mandam impulsos nervosos
informando essa dor, para seja traduzida, para tanto a gente se defender ou a gente sentir o corpo de alguma maneira tentar se adequar. E a variação de temperatura segue a mesma linha. Se eu vou encostar numa coisa muito quente, meu corpo já emite esse sinal de perigo, de dor, para que eu possa repelir aquele gesto. A mesma coisa acontece para o frio. E eu espero que eu tenha ajudado a vocês a entenderem. Eu não vou me prolongar muito, porque a minha intenção é que vocês entendam o mais geral possível, né? Porque tem muita coisa que é muito específica que a gente ia demorar muito tempo aqui falando, mas o que eu queria mesmo passar para vocês era isso. Aqui no finalzinho tem duas questões que vocês vendo aqui a minha explicação e os slides, eu acho que dá para responder tranquilo, mas eu gostaria que vocês comentassem comigo sobre as questões, sobre o que vocês acharam da explicação. Se teve alguma coisa que vocês não entenderam, eu gostaria que vocês falassem comigo também. Pode ser aqui no grupo, aqui no privado. Mas é isso, pessoal. Espero que todo mundo consiga aí estudar. E qualquer coisa, mesmo que não seja sobre esse assunto, vocês podem chegar na gente, tá? Para conversar. Um abraço.